Olá, crianças, tudo bom? Vamos para mais uma aula para a gente aprender um pouco mais sobre a vida de Davi em seus altos e baixos. Hoje vai ser a lição número 4, que o tema é amizade para valer. E nós vimos na aula passada as amizades que Davi teve com Jonatas, o filho do rei Saul. Depois daquela batalha que teve ali contra Golias, Jonatas e Davi se tornaram grandes amigos. Davi foi até morar no palácio, servir ao rei, e então eles fizeram uma amizade muito grande, e nós vamos aprender muito hoje sobre essa amizade de Davi e Jonatas também. E então ali eles ficaram ali servindo ao rei. E nós sabemos que Davi, nós vimos na aula passada que o rei Saul, ele estava com algumas situações, com algumas condutas que estavam realmente deixando ele longe de Deus. Que condutas são essas? O rei Saul, primeiramente, ele teve o quê? Inveja de Davi. Por quê? Porque as mulheres começaram a cantar, né, que Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, e tudo que Davi ia fazer, ele fazia muito bem. E então Saul ficou com inveja. Saul também ficou com medo. Medo por quê? Porque ele já sabia, Deus já tinha falado para Saul que Saul não iria continuar o seu reinado, porque Saul foi desobediente. Então Saul ficou com medo e viu que realmente Davi poderia ser o próximo escolhido para ser o próximo rei de Israel. E a Bíblia diz que Saul, por causa disso, ele ficou muito irritado, ficou muito aborrecido e começou a tomar posições na sua vida que estavam levando cada vez mais para longe de Deus. E a Bíblia nos conta que até o final do reinado de Saul, ele desperdiçou os seus dias, correndo atrás de Davi, tentando matar Davi, perseguindo Davi durante todo o final do seu reinado, aquele que Deus já tinha escolhido. Então são condutas que nós vimos, que a Bíblia nos mostra sobre a vida do rei Saul, que nós não devemos ter cuidado para não ter nas nossas vidas. E enquanto isso, o rei Jonatas e Davi se tornaram grandes amigos. E a Bíblia até nos conta que um dia, quando Davi estava lá no palácio, o que aconteceu? O rei Saul tentou matar o próprio Davi. Enquanto Davi estava ali tocando a sua harpa, o rei Saul pegou uma lança e jogou contra Davi, e Davi conseguiu se esquivar, sair ali da frente. Então o próprio rei, uma das suas condutas que ele teve foi que ele tentou matar Davi. Por isso que a Bíblia nos conta justamente sobre isso, que essa determinação do rei foi acontecendo dia após dia. Mas e Davi e Jonatas? O que nós podemos aprender sobre esses dois amigos? Tanto que a nossa lição, o tema é amizade para valer. Então nós vamos aprender algumas coisas sobre Davi e Jonatas também. Primeira coisa que a gente aprende em Davi e Jonatas, que eles fizeram o quê? Uma aliança, tá? Eles fizeram uma aliança. A aliança significa que eles fizeram um pacto, que eles fizeram um acordo, que enquanto um ou outro vivesse, vamos supor, se Davi morresse primeiro e Jonatas vivesse, a aliança que eles fizeram entre eles é que eles iriam cuidar das suas famílias, cuidar um do outro, proteger sempre um ao outro. Então é algo que nós aprendemos, uma conduta que nós aprendemos com Davi e Jonatas, que eles estavam ali unidos, que eles estavam ali fiéis um ao outro durante todo o tempo. E essa realmente era uma outra qualidade, uma outra conduta que eles tinham, que era a questão da fidelidade. Eles eram fiéis um ao outro, e eles prometeram estar guardando, cuidando um do outro em todo o tempo. Tanto que, quando Jonatas viu que o rei estava querendo matar Davi, um dia Jonatas foi conversar com o rei Saul. Pai, por que você está tentando matar Davi? Davi que tem sido
um bom soldado, Davi que está sempre te ajudando. Nesse momento até o rei ficou mais calmo um pouquinho, né? Davi até voltou a morar no palácio novamente, conforme nos diz 1 Samuel capítulo 18, capítulo 19, fala sobre todo esse acontecimento. E então o Davi voltou, mas a Bíblia diz que mais uma vez Saul tenta matar Davi. E então Davi foge. Quando Davi foge, ele se esconde em um monte e Jonatas vai conversar com Davi. Falou assim: Davi, será que realmente meu pai quer te matar? Será que esse é o desejo do coração dele? Vamos fazer um acordo. Eu vou tentar ver o que está acontecendo com meu pai e aí eu venho te falar se ele realmente quer te matar ou não. E essa história está aqui, você pode abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, cujo tema está até aqui, ó, a amizade entre Davi e Jonatas. E no versículo 18, fala sobre esse acordo que eles fizeram de ver se realmente o rei Saul estava tentando matar Davi. Se a ira de Saul estava acalmando. Mas olha só, no capítulo 20, versículo 18, a Bíblia diz assim: Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é festa da lua nova. Vão sentir a sua falta, pois a sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu, quando tudo isso começou, esteja junto à pedra de Ezel. Então eles tinham combinado naquela ocasião que iria acontecer essa festa e Davi não iria. Então Jonatas falou: Davi, fica escondidinho aí. Passou o primeiro dia da festa, o rei Saul viu que o lugar de Davi estava vazio, mas ele não disse nada. No dia, depois outro dia da festa, ele se incomodou do lugar de Davi estar vazio na mesa. Olha só, tinha todas as pessoas servindo, o lugar de Davi estava vazio. Então, o rei Saul perguntou para Jonatas: cadê o Davi? E aí o Jonatas falou assim: ele conversou comigo, ele pediu para ir para Belém, ele não iria participar dessa festa. Nesse momento, a Bíblia diz que a ira do rei Saul se levantou de uma maneira muito forte. E ele até amaldiçoou, falou com Jonatas de uma forma muito áspera. Olha só, tá aqui no versículo 30. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado esse filho de Jessé para sua própria vergonha, para a vergonha daquela que te deu a luz? E sabe o que o rei Saul tentou fazer? Ele tentou matar o seu próprio filho. Ele jogou uma lança para poder matar o seu filho Jonatas. Uau, que conduta terrível de Saul, porque tudo isso estava no coração dele, a raiva, a ira. Lembra que nós falamos na aula passada que a gente precisa de confessar os nossos pecados, que nós não podemos deixar o pecado no nosso coração ficar forte? E era isso que Saul estava fazendo, deixando com que o pecado, com a ira, com a inveja, o medo, crescesse no seu coração, e ele tentou contra a vida do seu próprio filho. Que conduta terrível que Saul teve. E então, Davi e Jonatas tinham combinado um sinal para que quando Jonatas fosse lá falar para ele iria saber se Saul estava de bem ou estava de mal com ele. E aqui no capítulo 20, volta lá no versículo 20, capítulo 20, versículo 20, atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando para um alvo. E mandarei um menino, um arqueiro, procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão para cá, traga aqui, você pode vir. Pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro, não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele: olhe, as flechas estão para lá, vá embora, pois o Senhor o mandou ir. Então, o arqueiro ou o flecheiro, ele era um soldado da época dos exércitos antigos. Esse aqui é um outro
conhecendo o mundo bíblico que nós vamos colocar no nosso painel. Então, ele atirava flechas, ele estava ali à frente. Então, Jonatas tinha combinado com ele que iria tirar essa flecha, iria mandar o menino buscar. Se ele falasse, as flechas estão para cá, significa que Davi poderia voltar para o palácio, que estava tudo bem. Agora, se Jonatas gritasse, as flechas estão para lá de você, vai lá buscar, vai. Isso significava que Davi teria mesmo que ir embora, porque ele estava correndo perigo. Então, Jonatas pegou o arco, a flecha, pegou o arqueiro, o menino foi lá e jogou a flecha para longe, perto de onde Davi estava escondido, e ele gritou, vai. O menino foi lá, pegou a flecha, a Bíblia diz que aí quando o menino pegou a flecha, o Jonatas falou assim, vai para lá, as flechas estão além de você. O menino ficou meio sem entender. E a Bíblia diz que Jonatas pegou todo o seu equipamento, colocou para o menino e falou assim, agora você pode ir embora e guarda esse material lá. E essa foi uma das despedidas que Jonatas teve com Davi. Mas Jonatas estava o quê? Sendo sempre leal. Ele poderia estar pensando, não, você não vai morrer não, mas ele guardou a vida de Davi. E o que Davi fez, o que Jonatas fez? Ele trouxe a verdade para a vida de Davi, dizendo que realmente ele estava em perigo, que ele poderia morrer se ele ficasse ali. Então essas são condutas que nós aprendemos na vida de Jonatas e Davi, né? A questão da aliança, do pacto que eles fizeram, da fidelidade, da lealdade e da verdade, porque eles sempre buscavam a verdade. E sabe que essa verdade é uma conduta que todo cristão deve ter? Lá na Bíblia, em Mateus capítulo 5, o versículo 37, fala assim, diga o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso provém do maligno, não vem de Deus. Então a nossa palavra deve ser sempre sim ou não. A gente não tem que ficar mais ou menos com a verdade. Foi isso que Jonatas mostrou para Davi. Olha, eu vou te dizer a verdade, meu pai realmente quer te matar e você pode fugir. E aí eles se despediram e Davi viveu agora o final do reinado até ele assumir como rei, fugindo do rei Saul diversas vezes. Nós vamos ver algumas histórias aí de alguns livramentos durante a nossa revista. Nós estamos na lição 4, ainda tem muita coisa para a gente ver sobre Davi. Mas o que eu quero enfocar hoje é isso, sobre a verdade, sobre a amizade, sobre a conduta que nós devemos ter. E eu tenho certeza que você tem amigos e nesse momento de pandemia você deve estar com muita saudade dos seus amigos, de estar perto, de abraçar. Manda um oi, liga, pede para ligar para ele, conversa pelo vídeo para você ver ele, pelo menos para matar um pouquinho dessa saudade. Seja você esse amigo verdadeiro, tá? Que você possa ser esse tipo de pessoa, buscar essa amizade verdadeira na vida de cada um. Mas a gente tem que ter um conhecimento na nossa vida, que a amizade verdadeira, ela vem somente em Deus. É Deus que nos fortalece. Então você pode ter essa certeza no seu coração, que a amizade verdadeira está em Deus. E nesse momento de pandemia, que nós estamos longe, que não podemos estar cultuando, tenha o seu momento devocional, tenha a sua leitura da Bíblia, busque realmente todos os momentos estar se fortalecendo nessa amizade com o Senhor Deus, porque é a amizade verdadeira. E a amizade de Davi e Jonatas foi tão boa que a Bíblia nos diz que depois, quando Davi já estava velho, já era rei, ele foi atrás para saber se tinha algum sobrevivente da família de Jonatas. E ele encontrou Mefibosete, que é uma outra história que a gente pode conhecer, que era o filho de Jonatas. Ele era aleijado, ele sofreu um acidente, ele ficou sem andar, ele vivia como se fosse um cachorro jogado fora na sarjeta, mas Davi trouxe ele para dentro da casa. Ele comeu na mesa do rei,
como se fosse um filho do rei. Davi também como rei, aqui ele já está bem mais velho, como quando ele já estava reinando mesmo. Ele devolveu deu a Mefibosete todas as posses, as terras que eram que pertenciam a Saul e a Jontas. Ele se tornou realmente herdeiro, e Davi foi leal. Ele guardou com lealdade toda a sua vida, cumprindo assim a aliança que ele tinha feito com Jonatas. E o nosso versículo para memorizar na nossa revista tá aí o Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8, que diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Marque esse versículo na sua Bíblia e tenha isso no seu coração, que a amizade verdadeira que a gente pode ter é primeiramente com Deus. Vamos aprender com a amizade de Davi e Jonatas como que nós podemos ser amigos de Deus, tá bom? Então esse é o meu recado para você. Faça suas tarefinhas, mande foto para mim e tenha sempre o seu período devocional, sua vida devocional. Busque conhecer a Deus cada momento. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa história, muito obrigado pela amizade de Davi e Jonatas. Quantas coisas nós aprendemos com eles, e que nós possamos ser amigos do Senhor, buscar o Senhor cada dia mais nas nossas vidas. Eu peço a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe e busque sempre a Deus cada dia a dia andando com o Senhor. Um beijo, tchau, tchau.